Estamos de volta. Cada vez mais as crianças têm usado tablets e smartphones. Com isso, os pais têm um grande desafio encontrar um certo equilíbrio nessa relação dos filhos com a tecnologia. Estivemos na residência de César Eugênio, professor universitário e pai de 2 crianças. Na casa do professor, vimos como ele administra a rotina dos seus filhos e a maneira como ele lida com a questão da tecnologia na infância. Chega a ser uma contradição que na sociedade, com os avanços tecnológicos que temos, que deveria ser uma sociedade da comunicação, estamos gerando uma sociedade da incomunicação. Então, nós vemos cada vez mais crianças ainda muito jovens, muito pequenas, com as habilidades que são desenvolvidas diante dessa materialidade que nos é disponível, cada vez mais cedo nesse mundo tecnológico. Com isso, o que nós temos? Crianças isoladas, pais isolados e pouca comunicação, como eu afirmei inicialmente. Na correria do dia a dia, muitos pais permitem que seus filhos passem tempo demasiado envolvidos em jogos eletrônicos. Porém, especialistas alertam a importância dos limites e das regras, que aqui na casa de Daniel funcionam muito bem. Meu filho estuda de manhã, ele chega, ele vai almoçar, obviamente. Nesse momento de descanso pós o almoço, é o momento que ele vai jogar, que seja o videogame, que seja o momento que vai olhar alguma coisa no celular ou no tablet, enfim. Depois de um tempo, já descansou? Tá muito bem. Vai para o quarto, vai estudar, se preparar para a prova, enfim, fazer tarefa, pesquisa. Terminou isso, é o momento de leitura. Ele gosta muito de livros, é o momento dele, então, ler mais um pouquinho. Terminado? Ótimo, vai brincar. Vai jogar bola, vai fazer alguma coisa, E para o caso dos pais que permitem o acesso descomedido dos filhos no uso de eletrônicos, a psicóloga Raquel alerta. A gente pode pontuar uma série de malefícios, Então nós temos os transtornos do sono, a gente tem algumas crianças que têm uma dificuldade de manter uma alimentação mais saudável também, porque eles seguem a rotina da grade horária, às vezes, da programação da televisão. E para ter uma alimentação dentro de uma rotina mais saudável, você precisa ter um horário. E seguindo esses horários dos programas de TV, até a alimentação também pode ser prejudicada. Segundo a psicóloga, essa excessividade pode desencadear uma série de malefícios físicos e emocionais. As horas de estudo, dependendo da idade da criança, também vão sofrer. Como é uma questão que envolve muito estímulo, muita estimulação externa, muito som, muita imagem, a criança às vezes pode ficar saturada de informações, então a falta de concentração também pode vir como um prejudício para a saúde dela, além de algumas outras questões que são muito mais aparentes, que são crianças com o olho mais seco, que às vezes precisam procurar um oftalmo, um outro profissional de saúde, ou crianças que estão com alguma dificuldade de visão, então elas precisam recorrer ao uso de lente, de óculos. Então é uma série de outras situações, não só malefícios físicos, biológicos, mas também psicológicos que podem estar envolvidos no uso excessivo das tecnologias. E quanto aos prejuízos relacionados à visão, conversamos com a doutora Vilma Cássio. Basicamente são 2 os problemas que os objetos eletrônicos podem causar. Vamos colocar aí já o monitor do computador, ou o tablet, ou o celular. Basicamente eles causam, primeiro, que a gente pisca menos quando a gente está usando esses equipamentos, então é comum que a gente sinta uma sensação de desconforto, de olhos ardendo ou sensação de areia, porque a gente tem uma lubrificação menor. Então, a gente deve interromper o uso, olhar distante, mudar o foco, piscar mais e, eventualmente, até usar algum colírio lubrificante por causa disso. O outro efeito é que, à medida em que as crianças têm feito um uso mais prolongado desses objetos próximos, tem se observado um aumento no desenvolvimento da miopia. Segundo o oftalmologista, as brincadeiras ao ar livre ajudam a evitar o desenvolvimento da miopia. Quanto mais você estimula a sua visão próxima, mais você tende a ser míope ou a aumentar essa miopia. E o que a gente pode fazer para evitar isso? O que se tem demonstrado ultimamente é que as atividades externas, em ambientes externos, elas são importantes. Então a criança deve ficar ao redor de 1 a 2 horas em ambientes externos, brincar na rua,
correr, brincar de polícia e ladrão, enfim, coisas que façam com que ela procure um foco distante. E isso faz uma certa compensação. Atividades esportivas, mesmo dentro de quadras, em lugares um pouco mais restritos, não são tão interessantes quanto esse realmente do foco bem distante. Então, passear nos parques e brincar na rua é bem importante. Acompanhe as notícias da nossa região sobre segurança. Policiais do Rio Grande do Norte decidiram encerrar a greve. Os agentes aceitaram a proposta do governo de quitação de salários. Eles querem também a garantia de que não haverá processo administrativo contra a categoria. Os policiais devem voltar ao trabalho a partir desta quarta-feira. 2 homens foram mortos na manhã desta terça na zona sul de São José dos Campos. De acordo com a polícia, as vítimas estavam em uma praça quando um carro parou e fez os disparos contra os homens. Entre janeiro e novembro de 2017, São José dos Campos registrou 49 ocorrências de homicídio. Caso de abandono de animais. 2 cães que haviam sido abandonados há 2 meses no quintal de uma casa no interior de São Paulo foram resgatados. O resgate aos animais só foi possível graças à denúncia de vizinhos. O dono que abandonou os cães deverá pagar multa de R$6 mil por maus tratos. Segue o repórter setorial. Fique com a entrevista especial de hoje. Toda hora a gente escuta falar em variação da cesta básica, né? É importante saber até como ela começa, como se forma, quais são os itens. Hoje nós estamos recebendo aqui o professor Edson Trajano, ele é do Núcleo de Economia da Universidade de Taubaté e tem importantes informações e revelações a nos prestar. Tudo bem, professor Trajano? Tudo bem? Satisfação tê-lo conosco. Satisfação é minha. Como é que surgiu essa história de cesta básica? Como é que ela se compõe? O NUPS faz essa pesquisa de cesta básica na Universidade de Taubaté desde 1996. Nós temos que lembrar que antes do Plano Real, nós tínhamos um grande problema no país, que era a inflação muito alta, com variações de preço muito significativa. Então, o grupo ligado à Faculdade de Economia da Universidade de Taubaté criou o NUPS, Núcleo de Pesquisas Econômicas e Sociais, que faz desde então, há 21 anos, essa pesquisa de variação dos preços. Nós analisamos 32 produtos de alimentação, 7 de higiene pessoal e 5 de limpeza doméstica. São produtos suficientes para uma família com 5 pessoas, com um padrão de renda de 5 salários mínimos. Então, são todos os produtos necessários para a manutenção dessa família ao longo do ano. Essa cesta básica... 5 salários é o somatório da família. Isso, ao longo do mês, melhor. Essa cesta básica hoje está em torno de R$ 1.523, ou seja, na aquisição de alimentos, limpeza doméstica e higiene pessoal, essa família com 5 pessoas gasta R$ 1.523 no mês. Dentro dessa pesquisa, nós temos uma outra chamada ração essencial. Essa é a que o DIEESE faz em 21 capitais brasileiras. Essas são 13 produtos básicos. Essa tem o preço de mais ou menos R$ 240. Então, dentro dessa cesta básica familiar, que é essa que mais divulgamos, nós temos ainda a cesta de ração essencial. Essa é formada por 13 produtos básicos: arroz, feijão, tomate, batata, farinha e assim vai. E vocês conferem se a família consegue sobreviver mesmo com essa de 200? É difícil. Essa de R$ 200 é, como falamos, só a ração essencial. É só o básico mesmo. O básico do básico, e isso é só para uma pessoa, não é para a família inteira. Tá? Então, nós levantamos isso em 17 supermercados semanalmente nas cidades de Taubaté, São José dos Campos, Caçapava e Campos do Jordão. Então, toda semana, nossos pesquisadores, que são alunos de economia, fazem essa coleta de preços nos supermercados. Bom, vocês que pesquisam, né, podem fazer um parâmetro se vale mais a pena a pessoa comer em casa ou comer na rua, porque tem marmitex aí que estão bem interessantes, né? Mesmo assim, a refeição feita em casa é sempre mais barato.
Então, nós temos os Mais saudável, com certeza. mais saudável e mais barato. Então, aquela história da marmita feita em casa é uma boa dica em termos de economia e até qualidade do produto. Bom, professor, então, essa medição é feita e ao longo do ano que passou, dá para ter assim uma variação? Vocês já fecharam a pesquisa? Fechamos de a 2017? pesquisa, então, uma boa notícia para os consumidores, nós tivemos uma retração dos preços médios da cesta básica aqui de 0,77%, menos de 1%, mas é positivo, porque em um cenário de retração da renda e principalmente menor disponibilidade financeira em função do endividamento das famílias, a queda de 1% é substancial. Essa pesquisa, como eu disse, há 21 anos feita, é a segunda vez que tem essa retração dos preços. Só tinha acontecido em 2005, ou seja, há 12 anos o preço da cesta está aumentando, agora com essa redução. E redução essa provocada pelo item alimentação. A alimentação reduziu 2,12%, enquanto higiene pessoal e limpeza doméstica acabaram apresentando alta. E esse resultado do Vale do Paraíba segue um padrão nacional. O DIEESE, nas 21 capitais que faz a pesquisa, todas elas apresentaram queda dos preços da alimentação em 2017. Também a pesquisa do IBGE, que calcula a inflação, o item alimentação apresenta queda. E é consequência do quê, Cataldi? Nós tivemos em 2017 a maior safra agrícola da história brasileira. O clima ajudou. Qual o resultado? Nós tivemos uma boa colheita e nós tivemos também nos últimos 3 anos redução dos gastos em supermercados no Brasil. Ou seja, há um descompasso entre oferta e procura e qual o resultado? Uma maior oferta e uma menor procura por conta da queda da disponibilidade de renda das famílias brasileiras, os preços recuaram. E também uma relação direta com o mercado internacional. Minha senhora, eu sei que, estou vendo aqui, que o seu marido já está aí, fala, não se entusiasma muito aí com esse negócio de retração de preço, não, porque minha aposentadoria, ó, 1,88 só que deu. Que loucura, né, professor? Será que uma coisa vai compensar a outra ou vai ficar complicado O pior para o é que não aposentado? compensa, que nós tivemos retração nos preços dos alimentos, mas aumento em outros preços, como combustível, gás, Nossa, energia. combustível e gás é uma Ou seja, loucura. só os itens de higiene pessoal, por exemplo, aumentaram 12% no Vale do Paraíba. Tem a queda no preço da alimentação, mas tem aumento nos outros preços. E é interessante destacar que, normalmente, quando o preço aumenta, o consumidor percebe claramente, mas quando reduz, não percebe. Porque não tem. Eu sempre faço as entrevistas com vocês, daí eu vou fazer minhas compras e mesmo a pesquisa no supermercado, as donas de casa falam, professor, mas não caiu o preço. Como a pesquisa de vocês mostraram essa retração? Falo, bom, vamos fazer uma coisa, esses dias até eu fiz isso com a senhora, vamos no segmento de feijão. Quanto a senhora pagava no quilo de feijão há 1 ano e meio atrás? A área estava quase R$10. E agora, quanto está pagando? R$3,50. Que loucura. Eu vim agora do Pantanal Mato Grossense, né? Fechei lá uma parceria do meu blog com o site Capital do Pantanal. E 5 minutos, né, de Corumbá até Porto Quijarro, Porto Soares, a gente vê fila de brasileiro para ir abastecer no posto da Petrobras, que tem lá do outro lado, a menos da metade do preço que se paga a gasolina aqui. E um detalhe, você não pode botar a gasolina da Bolívia direto no carro brasileiro, porque pega fogo. A gasolina é ultra forte, então tem que dissolver aquilo lá. Botijão de gás, a mesma coisa. Eles enchem o botijão de gás e vendem no Brasil. É uma loucura. Eu não consigo entender essa história, rapaz. É uma barbaridade que se pratica com o povo brasileiro. O problema é a carga tributária aqui muito mais elevada do que nos países vizinhos. Qual o resultado? Isso faz com que o preço do combustível seja muito alto aqui. E, principalmente, nós não temos investimentos em infraestrutura em outros segmentos que poderíamos ter custo menor, como setor, como ferrovias, hidrovias e assim mais. E na cesta básica também, porque agora o supermercado bota quanto a gente paga de imposto naquela nota. Barbaridade o que se paga de imposto. E o interessante, Cataldi, nesse aspecto, é que essa tributação elevada, sobretudo nos itens de alimentação, acaba tributando muito mais os mais pobres. Ou seja, a família que ganha um salário mínimo, ela gasta proporcionalmente mais a sua renda na aquisição de alimentos. Ou seja, na realidade, gasta tudo comprando alimentos e eles acabam sendo tributados com isso.
Então, a tributação ela deve inserir sobre aqueles produtos mais de luxo e menos produtos básicos, como a alimentação. Mesmo a carga tributária na alimentação sendo um pouco mais baixa que nos outros segmentos. Prestar atenção, vamos continuar fugindo das coisas que são altamente tributadas. Professor Trajano, obrigado, hein? Obrigado a pela você, presença, Cataldi. mais uma vez colaborando conosco, refletindo aqui sobre a cesta básica que a gente pagou no ano passado e também a projeção quanto ao futuro chuvoso de 2018. No próximo bloco, nós vamos falar sobre essa história de pedágio ambiental que inventaram lá para Ubatuba. Nós vamos falar com o secretário Antero Mendes Júnior, já, aqui. A seguir, saiba qual o meio mais escolhido dos brasileiros para poupar dinheiro. É o que eu conto para você no próximo bloco.